em casa para repousar um pouco. Irmãos, Marcos capítulo 5, do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 24. E depois do versículo 24, tem um outro episódio que ele interfere um pouco o texto, a narrativa que estava acontecendo. Então nós vamos passar do versículo 24, aí nós vamos pular do 35 ao 43. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 24. Diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. E aí nós vamos até o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, esse pulo que nós lemos no texto fala sobre a mulher do fluxo de sangue, qual foi curada ao tocar Jesus. Esse texto, irmãos, ele fala de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e um grande problema que Jairo tinha. Durante algumas semanas, eu tenho ouvido alguns programas de rádio, assistido alguns programas de televisão, e tem se pregado um evangelho no qual você aceita Jesus, e a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, você vive uma vida sem problemas. A partir do momento que você recebe ao Senhor Jesus, você vive uma vida na qual você não terá mais dificuldade alguma. E nessa dificuldade alguma tem suas variações. Alguns pregam que você não terá mais dificuldades financeiras, outros pregam que você não terá mais problemas de saúde, e outros pregam que nada do que você fizer vai dar errado. Mas aos irmãos que já receberam Jesus faz um tempo, isso contrasta com a nossa vida cristã. Porque nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, mas parece que as dificuldades aumentaram. Parece que as nossas lutas estão mais constantes. Mas era para ser o contrário. Porque o evangelho que eu tenho ouvido é para que eu aceite Jesus e eu não tenha mais problema algum. Irmãos, esse evangelho que tem sido pregado é um contrastante até com a própria Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos ensina que nós teríamos aflições. O Senhor Jesus, em João 15:19, ele diz: Olha, o mundo odeia vocês porque vocês me amam, porque vocês não são do mundo.
Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Então ali, o Senhor Jesus já está dizendo que ali o Senhor Jesus, obrigado, João, é que fico mais. Ali o Senhor Jesus já estava dizendo que quando você decidisse caminhar com Ele, quando você entregasse a sua vida para Ele, as suas lutas não iriam embora. Quando você decidisse servir ao Senhor, optasse por servir ao Senhor, você teria assim novas lutas, novas dificuldades, você agora enfrentaria os seus problemas e você teria o mundo contra você. Então é um contraste o evangelho que tem sido pregado com o evangelho que a Bíblia, que o Senhor Jesus deixou para nós. E aí, irmãos, eu fico pensando que todos nós, todos nós que temos problemas, todos nós que temos uma vida cristã, nós temos nossos problemas no dia a dia. Se não são problemas corriqueiros, problemas como saúde, finanças e outras áreas da nossa vida, nós temos problemas na própria vida cristã. O confronto que Paulo já dizia entre a carne e o espírito. E cada crente em Cristo tem esse confronto. Nós temos o mais novo. Existem pessoas que aceitam o Senhor Jesus com 7 anos, com 8 anos. Esses que aceitam Jesus com 7, 8 anos também têm o confronto da carne com o espírito. As pessoas que já são mais velhas, de 80, ninguém aceita Jesus tem esse problema. E aí, irmãos, falando da questão dos problemas que nós temos, o Senhor Jesus ele nos ensina a lidar com eles. Nós estamos falando do relato da vida de Jairo. A vida de Jairo, o relato sobre a vida dele, é um fato, é algo que realmente aconteceu. Nós lemos os relatos bíblicos falando sobre Jonas, sobre Davi, sobre Noé, e às vezes nós não atentamos que esse fato aconteceu mesmo. Nós lemos o texto bíblico e pensamos às vezes que se trata de algo distante. Não é, irmãos, é um fato. A Bíblia ela fala de fatos, de vidas de pessoas reais, vida de pessoas como eu, como os irmãos. As pessoas, o relato da Bíblia, Hebreus, que vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, fala que foram pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros que nós cometemos. Então, quando a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de milagre, a Bíblia fala de salvação, que é o principal objetivo do Senhor Jesus, é o foco, sempre foi o foco. A Bíblia está falando de coisas reais, de coisas que realmente aconteceram. Então, nós nos deparamos com Jairo. Jairo era um homem que tinha realmente um problema. Se nós colocarmos aqui os nossos problemas que nós temos hoje, diante do problema de Jairo, o nosso problema chega a ser insignificante. Jairo estava prestes a perder a sua filha. A sua filha estava em uma doença que a levaria à morte. Então, Jairo não tinha muita escolha. Ele não sabia o que fazer. Assim como uma outra personagem do texto bíblico que nós lemos aqui, que nós pulamos, a mulher do fruto do sangue, também não tinha outra escolha, já procurava médicos. E nós aprendemos com Jairo o seguinte, no versículo 22, diz que Jesus chegou, 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se. Então, diante do problema que Jairo tinha, a única coisa que Jairo fez foi procurar o Senhor Jesus. O melhor que nós podemos fazer quando temos algum problema é procurar o Senhor Jesus. Irmãos, mas isso é óbvio demais. Só que nós não fazemos. Só que nós não fazemos. Às vezes, quando temos algum problema, nós procuramos conselhos com pessoas erradas. E a Bíblia é tão completa que ela nos dá exemplos de pessoas que procuraram exemplos com outras erradas. No livro de 2 Samuel 13, a partir do capítulo 4, do 13, do versículo 4, começa a contar a história de Aminon, que era filho de Davi. Aminon, que era filho de Davi. E Aminon, ele tinha uma paixão muito grande pela sua irmã Tamar. E ele não sabia como segurar aquele sentimento, começou a tomar posse dele. Ele foi se aconselhar com um amigo que disse: a gente pode
você pode consegui-la, você pode tê-la, nós podemos armamos um cenário para que você consiga ter a sua irmã. E isso dentro do próprio povo sempre foi abominável ao Senhor. E aí, irmãos, por causa do conselheiro que Amnon foi buscar, desgraçou a vida dele. Ele teve briga com o irmão dele matou. Davi foi um pai nisso, nessa questão também da morte dele, pelo simples fato de ele ter recorrido à pessoa errada. Quando nós temos problemas na nossa vida, teremos e sempre teremos, até que o Senhor Jesus volte, nós temos que ter muito cuidado a quem nós recorremos. Se você recorre à pessoa errada, você terá um conselho errado. Se nós queremos um bom conselho, nós temos que recorrer ligeiramente ao Senhor Deus ou a um servo de Deus. O irmão tem um irmão em Cristo do seu lado, o irmão que está caminhando com você, que você sente que o irmão é uma pessoa de Deus, é alguém que vai lhe dar um conselho, e às vezes você vai se aconselhar com alguém que não tem pacto nenhum com Deus, que não tem uma vida entregue ao Senhor Deus. Então, quando temos qualquer tipo de problema, o que devemos fazer é recorrer ao Senhor. Muitos não recorrem a Deus porque acreditam que a Bíblia é um livro de histórias, acreditam que a Bíblia é um livro de ficção, não se atém ao fato de que a Bíblia fala da realidade, de que tudo que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele faz na nossa vida, que o Deus que proveu todo o socorro, todo o que os seus servos precisavam, é o Deus que provê na nossa vida também. E o Deus que repreendeu, o Deus que corrigiu, é o mesmo Deus que nos trata com esse amor. Então, quando esquecemos disso, quando começamos a pensar que a Bíblia é um livro de histórias, nós não recorremos mais ao Senhor, porque não nos lembramos o quão poderoso Deus é. Então, nós aprendemos com Jairo que quando temos qualquer tipo de problema, nós devemos recorrer a Jesus. Devemos ir diante do Senhor. O versículo 22, ele continua dizendo que Jairo, quando ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou, ele se ajoelhou. Irmãos, para qualquer outra pessoa, isso poderia ser um ato simples, chegar diante de Jesus e se ajoelhar. Mas Jairo, dentro daquele contexto, ele era um dos principais da sinagoga. E as sinagogas, Jesus ele tinha a oportunidade de falar nas sinagogas, mas Jesus não era bem visto por elas. A sinagoga não gostava muito que Jesus fosse lá, porque Jesus falava de algo que não era aceito pelos judeus. Os judeus não podiam ouvir falar sobre ressurreição. Eles achavam bonitas as palavras de Jesus, gostavam do discurso de Jesus. Jesus era um homem muito eloquente, sábio nas suas palavras, mas quando falava de ressurreição, o povo da sinagoga não suportava ouvir Jesus. Inclusive foi Paulo que, falando da mesma mensagem depois, ele foi expulso de uma cidade por falar de ressurreição. As pessoas o ouviram no Areópago, não lembro direito. As pessoas o ouviram até que ele começou a falar de ressurreição. Quando ele começou a falar sobre ressurreição, foi colocado para fora da cidade a pedradas, porque não era algo que os judeus gostavam de ouvir. E a palavra de Deus nunca foi para que as pessoas gostassem. Trata da realidade da salvação, da realidade da conversão de almas. Então, quando nós entregamos os nossos problemas a Jesus, nós temos que ir até o Senhor Jesus com humildade. Humildade em saber que diante de Jesus, o cargo que eu ocupo na minha empresa, no meio social que eu vivo, não vale nada. Que diante do Senhor Jesus, os pensamentos que eu tenho sobre assunto A, B ou C não valem nada. Os conceitos que eu tenho diante de Deus não valem nada. Diante do Senhor Jesus, quando eu levo meu problema a Ele, eu sou somente filho e servo. Porque diante de Deus eu não vou passar disso. E ser isso diante do Senhor já é uma coisa muito boa, muito grande. Já é algo magnífico. Então, quando eu vou diante do Senhor, eu tenho que ir com humildade. Ser humilde diante do Senhor Jesus é você chegar, abrir mão de tudo que você acha. Porque nós temos a péssima mania de achar muito. Eu acho que
olha, Senhor, eu estou pedindo perdão a Deus, mas eu acho que eu não devia pedir perdão, porque eu tenho as minhas razões para ter feito o que eu fiz. E o Espírito Santo me mostra, o Espírito Santo que habita em mim, mostra que o que eu fiz é errado. Mas eu vou diante de Deus e eu peço perdão. Eu sou falso com Deus, eu sou artificial com Deus, e é o Deus que me conhece, o Deus que sabe quem eu sou, o Deus que me criou, o Deus que me fez. Então o crente, além de não ser humilde diante de Deus, ele quer, às vezes ele vai orar, vai conversar com Deus, e ele quer enganar a Deus. Começa a escolher as palavras que vai falar ao Senhor. Não, eu não vou falar desse jeito, porque senão Deus vai entender outra coisa. Não é isso que eu quero dizer. A Bíblia diz sobre quando nós oramos que nós não sabemos orar. E por mais que escolhemos as palavras, por mais que nós nos preparemos, nós não sabemos orar. Não é a eloquência, não é a escolha das palavras, não é você, quando você faz aquela oração bonita que muitos fazem quando estão em público. Não é. Para Deus, essa sua oração de escolha de palavras, ela não aumenta o valor, não aumenta o entendimento que você tem escolhido palavras bonitas ou não. O que Deus quer de nós quando estamos diante dele, quando vamos falar a Ele dos nossos problemas, das nossas ansiedades, dos nossos desejos, Deus quer que você seja humildemente sincero. Seja totalmente transparente com Deus, porque Deus já conhece antes mesmo que você nascesse, antes que você fosse formado. Senhor Deus já conhecia você, como diz em Salmos. Então, quando vamos falar com Deus, nós temos que ser humildes e abrir mão de tudo que somos, de tudo que nós pensamos, para que nós estejamos na presença de Deus. Se não é assim, nós estamos ignorando quem Deus é. Quando falamos que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, nós estamos ignorando quem Deus é quando chegamos à presença do Senhor, com a nossa culpa, com nossos conceitos. Nós temos que entregar os nossos problemas a Jesus, temos que ser humildes diante dele. E no versículo 23 diz o seguinte: ele implorou incessantemente. E aí Jairo chegou diante de Jesus e expôs o problema dele. Ele disse: Senhor, minha filha está morrendo. Eu preciso que o Senhor venha e impõe as mãos sobre ela, para que ela volte a ter saúde, para que ela viva novamente, para que ela seja curada. Jairo, quando ele chegou diante de Deus, ele expôs o problema diante do Senhor. Nós acabamos de falar. Ele não floreou as coisas. Ele não quis enganar a Deus. Ele foi direto. Ele falou: olha, Senhor, eu estou com um problema sério, minha filha está morrendo, e eu sei que eu só posso recorrer ao Senhor. Eu sei que só o Senhor vai poder me ajudar. Então, quando formos falar com Deus, nós não podemos florear. Seja direto, seja objetivo com Deus, no que você deseja. Senhor, eu quero Deus, eu estou pedindo um carro ao Senhor. Senhor, eu preciso de um carro. E Deus, eu quero um carro azul, verde, amarelo. O Senhor permite que você seja completamente direto com Ele. Logicamente, Deus vai dar o que for melhor. Não quer dizer que nós vamos receber as coisas exatamente como pedimos, de maneira nenhuma. Mas nós temos que ser diretos com Deus. Irmãos, esse fato de sermos diretos com Deus, de quando entrarmos na presença do Senhor em oração, estarmos completamente sem os nossos conceitos e sem a nossa bagagem, sem o que nós achamos, isso vem de um relacionamento com Deus. À medida que nós buscamos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, nós temos essa intimidade com o Senhor e podemos chegar a Deus como realmente somos. E quando eu chego para o Senhor para falar do meu problema, eu chego como o meu problema contando a Deus como o meu problema como o meu problema me incomoda. Eu tenho um sério problema com Ezequiel. Eu tenho um sério problema com o irmão Ezequiel. Porque o Senhor Jesus disse que eu tenho que amar o irmão Ezequiel, mas eu não aguento o irmão Ezequiel. Eu não gosto do irmão Ezequiel porque o irmão Ezequiel ele usa paletó. Eu não gosto de paletó. Mas isso me incomoda muito. Me incomoda bastante. E aí quando eu vou orar ao Senhor, eu oro: Senhor, abençoa a vida do irmão Ezequiel.
no meu coração está aquele sentimento de que o meu amor pelo Ezequiel não é verdadeiro, eu não coloco diante de Deus, eu não peço a Deus que mude o meu coração, eu não coloco esse problema que eu tenho, eu não coloco diante do Senhor como Ele é, como Ele me afeta. E aí, se eu não me exponho diante de Deus, não posso querer que Deus me trate, que Deus me mude. E quando eu não quero que Deus me mude, eu fico querendo mudar as pessoas. Então, para que o meu problema seja resolvido, eu tenho que expor o meu problema diante do Senhor. Eu tenho que expor o meu problema como ele realmente é. O Salmos que fala que o Senhor nos conhece antes mesmo que nossos ossos fossem formados, é o Salmo 139, do versículo 14 até o 16. No versículo 23, ele chegou, contou o seu problema ao Senhor Jesus e disse o quê? Eu preciso do Senhor, vá lá. Quando eu coloco o meu problema diante de Jesus, para que ele seja resolvido, eu tenho que crer. Crer, irmãos, o crer, a fé, é o combustível do crente. Sem fé você não caminha, sem crer em Jesus você não anda. Porque todo o que se refere à palavra de Deus vai terminar na fé. Um exemplo que é um debate muito grande da religião com o mundo é a questão da criação. Alguns defendem que a criação veio do Big Bang ou de uma evolução, e outros defendem que a criação veio da Bíblia, que Deus criou do nada as coisas que existem. Mas o crente nunca vai conseguir provar que foi Deus que criou todas as coisas. A Bíblia não se preocupou em momento algum em provar isso. Porque a Bíblia está do jeito que está, foi entregue ao homem pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. E você crê. Eu não preciso provar o que está na Bíblia. Eu creio o que está na Bíblia. Então, a ciência, por mais que ela tente, ela chega a um ponto, ela já chegou a um ponto que ela só pode, ela atribui a criação a um ser maior, ao qual as outras pessoas, segundo ela, chamam de Deus. E aí os crentes se maravilham, nossa, a ciência foi pega de surpresa, mas eu nunca duvidei. O crente nunca deve duvidar do que a Bíblia está dizendo. Antigamente era a história de Jonas, que conta que um peixe grande engoliu Jonas, e aí os crentes ficaram, mas como é que pode? E aí a ciência conseguiu provar que antigamente existia um peixe que era muito grande, e aí os crentes, tá vendo? Engoliu Jonas, é verdade, mas para o crente isso não deve ser surpresa, porque o crente simplesmente crê. Simplesmente crê. Se a Bíblia está dizendo que Jonas engoliu o peixe, eu creio, porque a Bíblia está dizendo. Irmãos, a fé é um negócio absurdo. Pensem bem, vocês creem, nós cremos, dizemos que cremos, em um Deus do qual nós nunca vimos, nós só ouvimos falar, esperamos, nossa esperança está na vida eterna, onde quando as pessoas vão, ninguém nos diz que a vida eterna é realmente verdadeira. Nós cremos em coisas que não são palpáveis, nós cremos em coisas que ninguém pode provar. Mas o Espírito Santo não nos deixa abandonados, não nos deixa como se estivéssemos crendo em coisas que não existem. Mas aos olhos das pessoas que não têm Jesus, vocês creem em coisas. Nós cremos em coisas que não existem. Então o que resta ao crente quando chega diante de Jesus é crer. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa ter fé e crer que Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o servem. Então, quando você está se aproximando de Deus, você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que Ele recompensa você. Você precisa crer que todas as obras que Ele faz na vida dos servos dele, Ele faz na sua vida também. Quando o Senhor Jesus disse que quando viemos até Ele, quando vamos até Ele, nós temos paz, você tem que crer nisso, porque senão você não vai ter paz. A partir do momento que eu não creio que o Senhor Jesus me dá paz, eu vou começar a procurar paz em outras coisas.
A partir do momento que eu não creio que o Senhor Jesus me dá a salvação, que é suficiente para me salvar, eu vou procurar salvação em outras coisas. Como, por exemplo, eu procurei salvação nas obras. A obra é consequência do crente. É obra consequência de alguém que já foi transformado. E aí, quando nós não cremos em Jesus, Jesus não é suficiente para resolver o meu problema. Quando eu não creio em Jesus, eu não sou capaz de ser transparente com Ele, de dizer o que está acontecendo comigo, de dizer que eu já, assim, olha, já caminhei bastante, Senhor. Eu sei que eu não tenho nada como o Senhor quer, mas a minha fé está embaixo. Minha fé não está como o Senhor quer que estivesse. Quando eu não creio em Jesus, Jesus na minha vida não é grande coisa. Jesus na minha vida não é significativo. Porque eu não creio que Ele pode fazer as coisas que Ele pode fazer. Porque eu creio que a Bíblia é história, é falácia. Então, se nós não cremos no Senhor Jesus, nós não somos abençoados. Se eu não creio em Jesus, eu não tenho a certeza de que Ele pode resolver os meus problemas. E aí, irmãos, nós chegamos no versículo 23, onde nós abrimos aquela janelinha. Jairo estava desesperado, a sua filha estava morrendo, ele foi até Jesus, ele clamou ao Senhor, ele creu em Jesus, e quando Jesus está indo para a casa dele, Jesus fala no meio do caminho. Uma questão de vida ou morte, cada segundo é importantíssimo, E aí Jairo está naquele desespero, vamos Jesus, e Jesus parou. E por que Jesus parou? Porque era uma multidão onde todo mundo empurrava Jesus, onde todo mundo queria tocar Jesus, queria conhecer Jesus. É que nem aqueles famosos, sabe? Você já viu aqueles famosos chegando assim na cidade, onde tem aquele bando de gente histérica que quer pegar, que quer agarrar, é mais ou menos aquilo. Então começou a pensar Jesus, aí Jesus para no meio daquele cenário, quem foi que me tocou? Aí disse, ô Jesus, todo mundo tocou no Senhor. Todo mundo pegou no Senhor. Aí Jesus não. A mulher do fluxo de sangue sabia do que Jesus estava falando. Ela sabia que Jesus estava falando com ela. E aí Jesus para. E eu creio que quando Jesus falou aquilo, não foi imediato que ela se identificou. Levou um tempo e já não lá esperando. Irmãos, a nossa vida, os nossos problemas para nós são casos de vida ou morte. Às vezes o problema que eu tenho com Ezequiel não é tão importante. O Ezequiel já é um homem já bem mais vivido que eu, tem muita experiência de vida. Ele às vezes olha para o problema que eu tenho e fala, nossa, isso é tão insignificante. Você está se perturbando tanto por causa disso. Mas para mim aquilo ali é caso de vida ou morte. E aí no meio daquele problema, eu recorrendo a Jesus, Jesus falou para a outra pessoa, não Jesus, sou eu. Não Jesus, é a minha vez. Eu já fui até o Senhor. Eu já clamei ao Senhor, já cheguei aos seus pés. E o Senhor para vir outra pessoa. Quando recorremos ao Senhor, nós temos que ter paciência para esperar. Porque quando recorremos ao Senhor, não é imediatamente, muitas vezes, que o Senhor nos atende. As coisas não estão atreladas ao meu querer. Deus, eu quero ser abençoado. Tá bom, filho. Te abençoe, vai embora. Deus, eu quero ser curado. Tá curado, vai embora. Deus, Senhor, eu preciso ser um crente melhor. Tá bom, está transformado. As coisas não são isso. As coisas não funcionam do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, como eu penso, como eu idealizei. O Senhor, principalmente quando o crente pede paciência, né? Quando o crente pede paciência, eu pedia paciência quando eu era da idade de quem? Da idade do Papa, ali. Quando eu tinha 13 anos, eu já orava pedindo ao Senhor paciência. Mas eu queria que Deus chegasse até, eu queria dormir e acordasse Ele paciente. Agora eu sou paciente. E eu não participo que as coisas não são assim. Até hoje, eu continuo pedindo paciência ao Senhor. Até hoje. Eu tenho 4 dias até o Senhor voltar. Mas as coisas não são como eu quero, o tempo que eu quero. E eu tenho que ter sabedoria, paciência, manter meus olhos firmes no Senhor, para que muitas vezes eu esteja aqui firme com o Senhor, eu estou crendo, estou fazendo tudo direitinho, eu fui até Jesus, me abri, estou crendo no Senhor, creio que Ele pode me ajudar, eu creio que só Ele vai me socorrer, e eu estou ali em oração, estou clamando, e o meu irmão do meu lado é abençoado. O irmão que aos meus olhos quase não orou, nunca vi o irmão numa reunião de oração pedindo alguma coisa, nem domingo à noite, nunca
E aí eu olho os meus irmãos do lado sendo abençoados, e eu começo a questionar Deus, e eu? Os irmãos observam isso na Bíblia através da vida de Davi. Davi falava, olha, Deus, até quando? Senhor, o Senhor não está vendo meus inimigos prosperando? Senhor, olha, o Senhor vai deixar